Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal da ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando agora mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E hoje com aquele ar dos apaixonados. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. E conta aqui pra gente, ouvinte, você tá comemorando com seu amor? Ou você é do time que tá sozinho, só curtindo os jogos da Copa? Deixa aqui pra gente. Eu tô com meu amor aqui e acabando aqui o programa já é hora de comemorar. E bom, se você não nos conhece, nós estamos aqui para te manter informado sobre tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. Então venha com a gente, eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Alô, Su, olá pessoal, um excelente final de noite para ti que ainda tá pela correria nessa sexta-feira, seja planejando aquele jantar especial romântico para celebrar a dois ou já de olho nos primeiros lances da Copa do Mundo, mas sempre sintonizado com o que impacta direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre a abertura morna da Copa no Canadá e a seleção blindada com Ancelotti definindo uma formação inédita antes da estreia contra o Marrocos. É isso aí, e como não para, a gente ainda vai falar sobre uma reviravolta de Flávio Bolsonaro despencando entre os evangélicos e Lula crescendo. E ainda tem o presidente do STF, Edson Fachin, propondo uma reforma do judiciário para tentar selar a paz interna no Supremo. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. É isso aí, então a gente abre o programa de hoje falando sobre a abertura da Copa, né? Então, olha só, o estádio de Toronto foi palco da segunda cerimônia de abertura na Copa do Mundo de 2026, antecedendo o duelo entre Canadá e Bósnia. E o evento seguiu um padrão rápido de 15 minutos adotado no México. Tudo isso com um gramado coberto por um tapete vermelho e uma bola dourada gigantesca ao centro. E apesar de reforçar as raízes indígenas e marítimas do país, a festa foi considerada morna, não conseguiu empolgar o público que estava lá assistindo. E a grande frustração ficou por conta da atração principal. A roqueira Alanis Morissette, o nome mais aguardado, apareceu apenas para cantar o hino nacional canadense. O show ficou a cargo de artistas locais como William Prince e além de convidados internacionais. Além disso, foi uma festa visualmente muito bonita de se ver. E apesar disso, a nossa seleção encerrou hoje os preparativos para essa grande estreia que vai ser amanhã contra o Marrocos em Nova Jersey. E o técnico Carlo Ancelotti comandou o último treino no centro New York Red Bulls, mas blindou o elenco. A imprensa só pôde acompanhar os 15 primeiros minutos de aquecimento. O que já é certeza é que Neymar segue fora, focando na fisioterapia para tentar voltar na segunda rodada contra o Haiti. E com portões fechados, Ancelotti escondeu o jogo final, mas a expectativa é de uma escalação inédita para amanhã, com a provável formação tendo Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro na defesa, Casimiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Matheus Cunha no meio, com Rafinha e Vinícius Júnior no ataque. A única dúvida mais forte é se Ibanez pode desbancar o Danilo na lateral direita de última hora. Pois é, JP. Quando a gente fala de uma abertura de Copa que foi meio morna, o que não pode ser morno é o nosso jogo, né? Nesse caso. E dito isso, acho que ficou pra gente essa tarefa de movimentar essa Copa do Mundo e de trazer muito mais emoção para as arquibancadas em busca do nosso tão sonhado Hexa. Nesse primeiro momento, sem Neymar Júnior, nosso camisa 10, mas vamos ver aí como o time vai se sair e o que eu posso dizer é que tá nas suas mãos, Ancelotti.
E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando por vagas para cursos profissionalizantes na Zona Sul. Olha só, atenção jovens e adultos que moram no Capão Redondo, Campo Limpo ou Vila Andrade. A Casa José Coutro está com inscrições abertas até este domingo, dia 14 de junho, para seus cursos profissionalizantes gratuitos. E as vagas são voltadas para qualificação profissional em áreas com muita demanda, como assistente de recursos humanos, auxiliar administrativo, informática e comunicação digital. Os alunos selecionados contam com vale transporte, 2 refeições diárias gratuitas e recebem certificado oficial ao final das aulas. Então, se você ficou interessado, o atendimento profissional funciona de segunda a sexta, das 7 às 17, das 7 da manhã às 5 da tarde, na Avenida Carlos Lacerda, número 3094, lá no Jardim Rosana. Se você tiver dúvidas ou quiser realizar a inscrição online, você pode ligar nos números DDD 11 5825 6818 ou mandar um WhatsApp para o 11 9763 62581. E além de tudo isso, ainda dá para conferir no Instagram oficial, acessando @CasaJoséCoutro. Ministério da Cultura oferece curso online de fotografia gratuito. E quem quiser dominar as técnicas das lentes sem precisar sair de casa, já pode se inscrever na nova turma de curso livre de fotografia, oferecido gratuitamente pela plataforma digital do Ministério da Cultura, em parceria com o Instituto Federal de Goiás. A capacitação é totalmente online e auto-instrucional, permitindo que o aluno estude no seu próprio ritmo ao longo de uma carga horária de 60 horas, que aborda desde história da fotografia até técnicas de fotometria, composição e pós-produção. O curso é aberto para trabalhadores da cultura e entusiastas de todo o país. E o prazo final para garantir a participação vai até o dia 2 de novembro de 2026. E quem quiser fazer o cadastro gratuito e iniciar as aulas imediatamente, basta acessar o site oficial da plataforma pelo endereço escult.cultura.gov.br. E agora, quem não quer assistir o jogo da Copa, né? Pra gente finalizar esse giro, olha só aí pra quem quer um ambiente familiar e com muita festa pra nossa estreia amanhã. A Prefeitura de São Bernardo do Campo vai montar uma grande estrutura com telão de alta definição e atrações musicais no Paço Municipal. A transmissão ao vivo do jogo contra o Marrocos acontece nesse sábado, dia 13 de junho, a partir das 19 horas, ou seja, a partir das 7 horas da noite, no estacionamento de funcionários do complexo, que fica na Praça Samuel Sabatini, número 50, ou seja, bem ali onde fica a Prefeitura e a Câmara Municipal. E olha só, a entrada para este sábado é totalmente gratuita e aberta ao público. E vale lembrar que para os próximos jogos da fase de grupo, que são nos dias 19 e 24, a estrutura será integrada ao Arraiá do Paço na Esplanada e o acesso será mediante a doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com cursos profissionalizantes na Zona Sul de São Paulo, capacitação em fotografia online pelo Ministério da Cultura e festa com telão na estreia da Copa em São Bernardo. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, como hoje é sexta-feira, a gente tem que te atualizar sobre as agendas culturais que estão rolando por aí, né? Então quem vai trazer mais informações é a nossa repórter Daniela Ferreira, que inclusive eu amei uma dica dela e eu já vou arrastar o meu marido pra curtir um Raça Negra esse final de semana. Então é com você, Dani. Fala galera, o fim de semana já está chegando e a nossa agenda cultural do ABC do ABC preparou aquele roteiro caprichado pra ninguém ficar mofando no sofá. Tem romance, tem comida típica e tem rolê pra família toda. Bora conferir 3 destaques para os próximos dias? Para começar, hoje sexta-feira é dia dos namorados. E se você quer fugir do clichê daquele jantarzinho demorado, a dica de ouro é o show especial da cantora Majur no Cine Joia lá na Liberdade.
Ela preparou uma noite linda para celebrar o amor, misturando baladas românticas com ritmos bem dançantes. A casa abre às 8 horas da noite e os ingressos podem ser comprados online a partir de R$ 60. Só não esquece o documento porque a classificação é para maiores de 18 anos, beleza? Já no sábado, o clima caipira toma conta. A partir das 8 horas da manhã, a dica é colar no Copa Caipira da Ceasa Campinas, lá no Mercado das Flores. O evento é totalmente gratuito e mistura a animação da festa junina com a paixão do futebol. Vai ter atração cultural, brincadeiras e comidas típicas maravilhosas. E até mesmo prêmios. É perfeito para levar a família toda. E para fechar o domingão com chave de ouro, o grupo Raça Negra posa em São Paulo com a turnê Me Leva Junto com Você, no espaço Unimed. É para levar o mozão e os amigos e cantar os maiores hits do DJ, que a gente ama há mais de 40 anos. Os portões abrem às 18 horas e o show começa às 8. Fique esperto que a classificação também é de 18 anos e não pode entrar com camisa de time ou guarda-chuva. Combinado? Opção é o que não falta para comer bem, se emocionar e curtir muito. Boa! O roteiro tá espetacular para aproveitar o Dia dos Namorados também e o final de semana com muita música e clima junino. Um abração e bom final de semana, Dani. Valeu! E agora, voltando para o nosso noticiário, nós vamos falar dessa reviravolta entre Bolsonaro e Lula com os evangélicos. Olha só, ouvinte, olha só, JP, a nova pesquisa da Genial Quest trouxe dados alarmantes para a pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro, revelando que o eleitorado evangélico foi o grande responsável por sua queda no cenário de segundo turno contra o Lula. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro viu suas intenções de votos caírem expressivamente no segmento protestante, despencando de 61% em maio para 52% agora em junho. Enquanto o parlamentar do PL perdeu 9 pontos em uma das suas principais bases eleitorais, o presidente Lula apresentou uma curva de crescimento contínuo no mesmo grupo religioso. O petista subiu de 24% para 31% de apoio entre os evangélicos, impulsionado diretamente por uma melhora na avaliação da gestão federal, cuja aprovação saltou de 30% para 35% nos templos das últimas semanas. E lideranças evangélicas de bastidores apontam que o eleitorado reagiu muito mal ao escândalo do Banco Master e às contradições do parlamentar. E a queda de confiança ocorreu após as investigações da CPI localizarem o celular do senador na agenda do ex-banqueiro Daniel Vercaro, desmentindo a versão inicial de Flávio de que os dois jamais haviam mantido qualquer tipo de contato pessoal ou profissional. E para piorar o cenário da oposição, análises de redes sociais apontam que mais da metade das menções públicas a Flávio Bolsonaro durante a última Marcha para Jesus tiveram um viés estritamente negativo. Uma parcela expressiva de fiéis cristãos criticou duramente o discurso do senador de que o país vive uma guerra espiritual, rejeitando abertamente o uso eleitoreiro e a politização de um espaço sagrado de fé. Isso, e ouvintes, esse movimento da Quest deixou uma lição muito clara pra gente. O eleitor evangélico não é uma massa de manobra homogênea e se importa sim com a verdade. Tratar o segmento cristão apenas como um curral eleitoral focado em pauta de costume é subestimar a inteligência do trabalhador que frequenta a igreja. Quando um eleitor é pego na contradição sobre um repasse de 61 bilhões de reais de um banqueiro e depois tenta subir no altar da Marcha para Jesus para pregar guerra espiritual, como ele disse, o fiel percebe o oportunismo. A valorização da ética e da honestidade fala mais alto do que esse tipo de discursinho inflamado. O crescimento do Lula nesse grupo refletiu o pragmatismo de quem olha para uma melhora na renda e rejeita a transformação da fé em balcão de negócio, mas é aquilo que sempre acaba fazendo parte do jogo político, né? Pois é, eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar muito claro e
e que eu sempre penso em questão de política é que o nosso Estado, ele é o melhor, deveria ser laico, né? A religião, ela não deveria interferir em questões políticas. A religião é muito importante de forma pessoal e econômica para o país como um todo, mas é preciso saber separar as coisas. Marcha para Jesus não é palanque, assim como qualquer outro tipo de manifestação religiosa também não deveria ser. E também nenhum tipo de religião deveria ser o que vai definir leis, entre outras coisas. Mas a gente sabe como o jeitinho brasileiro é, e pelo jeito dessa vez o tiro saiu pela culatra mais uma vez, assim como aconteceu com a pesquisa. Então, seguimos. E agora vamos falar sobre o Fachin e tudo que está acontecendo ali no judiciário, olha só. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, o ministro Edson Fachin, assinou uma portaria instituindo um grupo de estudos de alto nível para formular uma ampla proposta de reforma estrutural para o judiciário brasileiro. A iniciativa foi desenhada como um gesto estratégico de conciliação política para tentar pacificar uma Suprema Corte profundamente dividida, principalmente pelas recentes crises institucionais. E para selar o consenso interno, Fachin consultou e designou juristas de total confiança dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que lideram a ala mais crítica à sua gestão atual. O comitê terá como relator o desembargador Ney Belo, muito próximo a Gilmar e Flávio Dino, e contará também com Jorge Levi, que atuou como braço direito de Moraes na presidência da Justiça Eleitoral. E a estratégia de Fachin é para desviar o foco dos embates internos sobre a criação de um código de ética restritivo para os magistrados. A proposta que vinha gerando forte desgaste na corte em meio ao escândalo do Banco Master. E a estratégia de Fachin é para desviar o foco dos embates internos sobre a criação de um código de ética restritivo para os magistrados. Essa proposta que já vinha gerando um forte desgaste na corte e principalmente em meio ao escândalo do Banco Master. Já a ala de Gilmar Mendes e Dino defendem abertamente que uma reforma geral focada na modernização digital, na celeridade dos processos e no vigor disciplinar de juízes e procuradores é muito mais urgente do que regras isoladas sobre palestras e viagens. E apesar do novo foco do novo comitê de reforma, as discussões sobre o Código de Conduta dos Ministros não foram totalmente engavetadas e seguirão tramitando em paralelo no tribunal sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. O grupo de estudos liderados por Fernando Scaff terá a missão de apresentar as primeiras propostas formais até o final do ano, um tema que promete ganhar enorme tração nos debates eleitorais nos próximos meses. Sui, ouvintes, vê o tribunal tentando selar a paz interna por meio de uma reforma institucional é o tipo de conciliação que o Brasil precisa assistir com bastante atenção. Fachin percebeu que governar uma corte dividida no grito não vai funcionar. E estender a mão para a ala do Gilmar e do Moraes é um movimento maduro de sobrevivência institucional, eu diria. O judiciário brasileiro não passa por uma grande reforma, eu acho que desde 2004, e a governança e a transformação digital e até a própria credibilidade da magistratura diante da população brasileira precisa de regras mais claras e não de remendo ético de ocasião. Quando os ministros sentam à mesa para construir pontes ao invés de muros, olha, o Brasil ganha estabilidade sim. Afinal de contas, até nos tribunais, para dar certo, o relacionamento exige diálogo, concessão e respeito mútuo, né, Su? Com certeza, JP. É aquela famosa máxima, né? Serve para relacionamentos e também para esse caso, é que também não adianta só falar, a pessoa também precisa saber ouvir e reciprocidade não é o que está acontecendo aqui.
E agora vamos para o nosso quadro Quem Disse Isso? Que é nesse momento que a gente para, respira, sai desse noticiário para trazer uma frase daquelas de se pensar e anotar no caderninho de inspiração enquanto tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. É isso aí, a frase de hoje é profunda e sensível e cai como uma luva para aquecer o coração de quem está sintonizado com a gente nesse início de noite. Então vamos lá de frase. O verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo, por conjunção estelar. Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá ou pelo tormento que provoca. Repetindo, o verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo, por conjunção estelar. Ama-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá ou pelo tormento que provoca. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono ou a dona dessa frase linda? Olha, JP, realmente, que frase bonita. E eu achei ótima para esse dia dos apaixonados, não é mesmo? Mas vamos lá direto aos pontos. Quem disse isso foi a escritora e a cronista gaúcha Marta Medeiros. E essa frase está na crônica As Razões que o Amor Desconhece, do livro Trem Bala. Eu achei uma frase maravilhosa e pro meu caderninho de inspirações ela já vai entrar. Além de ser minha conterrânea, ela consegue tocar num ponto muito central. O amor ele não aceita a imposição e nem explica por decreto. É a tal da conjunção de fatores reais, bem diferente dessa falsidade que a gente vê em tabuleiro político. A gente enxerga que o eleitorado evangélico cansou do oportunismo e da manipulação em casos como a Marcha para Jesus, mostrando que a verdadeira conexão com os valores éticos não se compram com discursos de aparência. E até no Supremo, os ministros entenderam que o tribunal, para funcionar, precisava deixar o tormento de lado e buscar a paz através de um pacto de reforma consensual. E na véspera da Copa, o torcedor às vezes até desconfia do Hexa, mas apoia o Ancelotti por pura empatia com um trabalho sério. E para não ser enganado por quem faz teatro de palanque ou força uma paixão de conveniência, eu acho que o caminho mais seguro para não ter o coração partido como promessa de amor de verão feito campanha de palanque antes da posse, sempre será a informação de credibilidade. E você ouvinte, fique certo, um relacionamento sério, de respeito e com jornalismo de verdade, você encontra por aqui, de segunda a sexta, no ABC do ABC. É ou não é, Su? Ah, com certeza, JP. Aqui o nosso relacionamento vai muito além de datas, de comemorações, e aqui a gente, além de ser fiel com você, é comprometido com a verdade. E dito isso, nós estamos terminando por aqui mais um episódio. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e acompanhar outros produtos, como o Cine ABC Metrópole, que sai toda semana, e o ABC Cast Conexões, que sai amanhã, sai todos os sábados, sempre com convidados incríveis, basta nos escutar na sua plataforma preferida. A gente está no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast. É só escolher e dar o play. E como sempre, se esse episódio fez algum sentido pra ti ou pro teu amor, compartilha com esse amor ou com uma pessoa que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E também manda a tua opinião pra gente. Pode ser ideia, sugestão, um carinho ou aquela pauta que só tu reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo. Então já aproveita para seguir a gente lá no Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui, né? É isso aí. Lembrando que se você gosta de se manter bem informado sobre qualquer assunto do esporte à política, a qualquer momento você precisa acessar o nosso site. É abcdabc.com.br, que lá tem sempre notícias fresquinhas e a todo momento só pra você. E antes de fechar, fica aquele nosso abraço para você que ainda tá pela correria ou no descanso nesse início de noite, aproveitando em casa aquela pausa merecida ou já se preparando para curtir o Dia dos Namorados com o seu par. Eu vou curtir com o meu. Então, um beijo para minha esposa e minha namorada, a Vivi. Daqui a pouquinho eu tô chegando. E com vocês é sempre uma honra ter a companhia da audiência tão fofa desse lado do fone.
Segunda-feira, a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre de seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. É isso aí, eu também me despeço por aqui, também para curtir com meu marido e eterno namorado. Então, um beijo, meu amor, e tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.